Olá, que bom poder estar novamente com vocês falando de coisas tão importantes e devido a tudo que falaremos no programa hoje eu digo, vamos pensar? Oi Bia! Joia, Paulo, como é que você está hoje? Joia, o papo vai ser legal hoje, então já vamos direto ao assunto. O que a gente vai falar hoje, Bia? Conta pra gente. A gente vai estar mais um dia falando sobre dicas de como você cuidar e entender o seu emocional, né? Sim. A importância de a gente estar dando dicas aí dos sentimentos, das emoções, né? E traumas muitas vezes que você tem e que às vezes você nem cai a ficha, né? Isso. Que é alguma coisa que você precisa procurar ajuda. Sinais de traumas de abandono. Bia, Isso. esse é um assunto que acho que só da gente falar esse título, quem está assistindo o programa deve entender. Poxa, sinais de abandono. Opa, talvez me reconheça em alguma coisa relacionada ao abandono. Sim. Pode ser que a gente vai falar coisa importante sobre isso hoje, então, para você. E esses sinais, né, de traumas, de abandono, às vezes não é apenas... muitas vezes tem pessoas que remetem a relacionamentos amorosos, né? Mas a maioria dos traumas mais severos, eles vêm na infância. Olha a importância. E às vezes não necessariamente, mas eu tive, meus pais estavam presentes, tal, na infância, mas às vezes o abandono não é físico, mas é emocional. Sim. Uhum. E outra, além de tudo que você está falando, como a gente traz como dicas, acho que a gente pode, assim, ao mesmo tempo que vamos falando, vamos conversando sobre isso, como a gente fala sempre, né? A gente dá nossos pitacos aqui, né? E é muito legal falar sobre isso. Bia, então a gente separou sinais de trauma, né, de abandono. Vamos começar com o primeiro tópico? Sim, claro. Qual seria, Bia? Por exemplo, sinais que você tem algum trauma de abandono, tá? É óbvio que a gente vai falar aqui várias características, vários sinais. Às vezes você pode ter um ou outro, não quer dizer que você seja uma pessoa extremamente ultra mega traumatizada. Às vezes é algum comportamento específico, isolado, que precisa ser trabalhado, entendeu? Mas se você gabarita em todos eles, daí é importante você procurar ajuda, tá? Ajuda psicológica, ajuda emocional. Conversar com alguém que valide você, um profissional que valide você, tá? Porque o assunto que a gente vai falar aqui, eu já vi, sério, Paulo, eu já vi alguns psicólogos falarem que isso é besteira, que é bobagem, entendeu? Que são características generalizadas e que é papo de coaching. Gente, em primeiro lugar, eu não sou coaching, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta, o Paulo também trabalha nessa área, né, de terapia. Tá? Então, tipo assim, não é papo de coaching, não é papo de gente leiga, realmente são características que existem. Então, é que tem muitos terapeutas, muitos psicólogos e tudo mais, que eles não validam, por algum motivo, eu não sei qual né, o sofrimento e a emoção do outro, né? Então, é importante você procurar ajuda com quem vai entender você, que entende do assunto, que sabe a respeito disso, que tem experiência nisso e que vai te validar. Nossa, uma introdução importante. Então, quem está em casa ouvindo essas dicas, é o que você falou. Às vezes a pessoa pode gabaritar nessas dicas, porque vamos dar sinais e a pessoa, poxa, estou me identificando com isso. Com isso também, poxa, quase todos ou alguma coisa. Então, alguma coisa para ser analisada entre você e depois com o que você se identificou, correto? Tá. Então vamos lá, Bia, qual seria o primeiro passo? O primeiro sinal é aquela pessoa que quer agradar os outros a todo custo, de qualquer jeito, tá? Pessoas com trauma de abandono, elas tendem a colocar as necessidades dela por último e coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Porque é uma forma, né, dela tá buscando validação, ela quer ser aceita por outras pessoas de qualquer forma e de qualquer maneira, mesmo que isso passe acima dos seus próprios limites, os seus limites de respeito, os seus limites físicos, os seus limites emocionais, enfim, tá? E elas se esforçam ao máximo para agradar e evitar conflitos.
Elas buscam validação e aprovação para se sentirem dignas e aceitas o tempo todo. E esse comportamento muitas vezes é uma tentativa de evitar o medo de abandono. Porque assim, né, Bia, a pessoa procura muita validação, só a gente fazendo um parêntese do que é validação, é você procurar com que a pessoa visualize você de qualquer jeito, entenda o que você quer dizer, às vezes como a validação, ela quer que a pessoa goste dela de qualquer jeito, ela quer se inserir num determinado grupo de qualquer jeito, e muitas vezes a pessoa boazinha demais, ela vai conseguir o oposto, ela não vai conseguir respeito, ela não vai conseguir acolhimento, ela vai conseguir, sabe o quê? Desrespeito, porque todo mundo vai olhar pra você e vai achar que você é um capacho. Isso, e ela boazinha demais, buscando validação, pode ser que aconteça o contrário. E você perde a sua autenticidade. E ninguém vai te ouvir, porque todo mundo vai achar assim, ela é boazinha mesmo, ela concorda com tudo que eu falo mesmo. E isso não é uma característica boa a ponto de pode estragar o seu emocional. Força de proteção, você tem que se respeitar. Em primeiro lugar, a pessoa que tem que ser respeitada, em primeiro lugar, é você mesmo. Você precisa se respeitar. E você dá o sinal da forma como é a sua postura diante das outras pessoas. Se você se rebaixa, se você coloca só as necessidades dos outros em primeiro lugar e a sua sempre a última, ninguém vai te respeitar, essa é a verdade. E lembrando, Bia, que tem como você manter uma postura séria com suas posições e ainda assim sem passar por cima de ninguém e deixar ninguém para baixo. Sim. Não é para você ser um carrasco, mas também você não pode ser um bobinho, porque você vai atrair pessoas mal intencionadas, que vão perceber. Essas pessoas mal intencionadas, elas percebem, elas farejam, elas são que nem tubarões dentro do mar e uma gotinha de sangue. Elas farejam pessoas assim, que são inseguras, que querem validação, que têm uma insegurança emocional, entendeu? Elas enxergam essas pessoas, opa, essa daí é uma ótima presa para mim. Então eu vou fazer o que eu quiser dela. Olha que importante, né? E aquele negócio, né? Lembre-se que quando você for se doar tanto, eu estou dando muito de mim, pode faltar muito para você. E você fica socialmente vulnerável. Isso. Esse é o primeiro passo. Lembre-se sempre que você tem que se prestar atenção em si, manter o seu emocional acima de tudo. Porque você vai lidar com as pessoas, então você tem que estar bem. Assim, a grosso modo, Bia, mantenha a sua postura, suas posições. Seja você uma pessoa forte para si. Você pode ser gentil, você pode ser cavalheiro, você pode ser educada, mas você tem que entender que nem todo mundo você pode ter gentileza. E nem todo mundo, e nem em qualquer momento você pode estar sendo muito boazinha. Porque bondade demais na certa você vai atrair pessoas mal intencionadas que vão se aproveitar. Entendeu? Então não tente agradar todo mundo à toa, você é mais importante do que isso. Isso, coloque sempre você em primeiro lugar. Isso. Né? Interessante. Você não precisa se sacrificar. Caso, por exemplo, a pessoa pede um favor para você, tem gente que se sacrifica, entendeu? Que se lasca depois para fazer vontade do outro. E muitas vezes, a maioria, você pode ver, essas pessoas não são reconhecidas. Ela se sacrifica para ajudar o outro, para fazer o favor que o outro quer. Entendeu? E daí, ainda por cima, ela se lasca e a outra fala mal dela ainda. E ainda fica, ela sempre tá aí mesmo, tá vendo? Você nem consegue a validação que você foi buscar direito. Você nem conseguiu a validação, foi o oposto que você conseguiu. Interessantíssimo isso, Bia. Vamos lá, tem outro tópico. O segundo sinal, isso. Né, que você tem algum trauma de abandono, é apego excessivo. O medo de ser abandonado, novamente, pode levar a comportamentos de apego excessivo, onde a pessoa faz de tudo para manter relações próximas e evitar novas feridas emocionais. Isso pode incluir busca constante por reafirmação, dependência exagerada, que é a codependência, né? A pessoa fica, emocionalmente, ela é muito dependente da outra, né? E ela tem dificuldade de lidar com a distância. E ela é possessiva. São pessoas possessivas que, aquela pessoa lá é minha, ela tem que ser só minha amiga. É o meu marido, não pode conversar com ninguém, entendeu? E isso gera ansiedade, são pessoas extremamente ansiosas,
né? E a separação traz insegurança. E isso também afeta relacionamento, seja de amizade, que tem pessoas amigas que é assim, você já viu já pessoas... se você tem amizade com outra pessoa, a pessoa já fica emburrada com você, que acha que você está trocando a pessoa. Ou eu já vi também uma paciente que teve um namorado que ela estava na faculdade, ela foi comer com as amigas, né, numa lanchonete, e ela mandou uma foto, tava só com as amigas ali, entendeu? Comendo, até mostrou a foto do que ela estava comendo ali, só mulheres. E o namorado já brigou com ela, já falou que não ia sair com ela no final de semana, porque, você tá priorizando suas amigas e não eu, mas espera lá, ela estava na faculdade, ela saiu para comer alguma coisa, não tinha jantado, saiu do trabalho cansada, né? Daí saiu mais cedo da faculdade, foi comer alguma coisa com as amigas, né? Elas todas trabalham, tudo. E o namorado fez um bico desse tamanho, ficou bravo com ela, né? Você vai ver só, agora você vai, eu vou, como é que fala? Eu vou te punir, essa semana a gente não vai sair junto. Então, tipo assim, o namorado, ele tem um comportamento muito possessivo. Pode ser que ele tenha, assim, algum trauma, algum abandono, de abandono, entendeu? Por isso que ele age dessa forma. E você afeta os seus relacionamentos. Olha, porque o que acontece? A pessoa vai querer ficar com uma pessoa desse jeito? Né? Não vai. Isso prejudica. Né? Não é tipo assim, não é o caso assim, a pessoa traiu, eu não tenho confiança nela. Bom, em primeiro lugar, se você não tem confiança com o seu parceiro ou com sua parceira, então é melhor você terminar, né? Agora, nesse caso, né, que o caso dela foi assim, eu tô comendo aqui uma coisa porque eu não tive tempo de jantar e tudo mais, e ele faz um piti desse, né, é um sinal de que ele tá precisando de ajuda. O namorado dela tá precisando fazer terapia. É isso. E é interessante que muitas vezes, né, os outros que estão ao nosso redor precisam fazer terapia. Daí é você que acaba indo fazer, por causa da influência deles. E isso entendeu? é comum demais na terapia, porque chegam as pessoas, porque você está aqui, minha mãe, meu não sei o que tem, mas por quê? Alguém à volta ali está... Sim, daí no caso, a pessoa que mais sofre, né, por conta de outras pessoas que não resolveram questões importantes que precisam ser resolvidas, né, e a que convive é a que mais sofre, daí é a que vai mais fazer terapia. Pois é. Porque geralmente pessoas que precisam muito de terapia, elas não querem, elas não assumem, elas não falam que não precisam. Geralmente é assim. E são as que mais precisam. É difícil ceder, mas é verdade. Aham. Tem mais algum aqui, Bia? Tem, né? Então, outra coisa também que é muito importante também, autossabotagem pode ser um sinal de trauma, de abandono, tá? Principalmente se foi algum tipo de abandono na infância. E muitas vezes, como eu falei no início, o abandono às vezes não pode ser físico, porque já teve uma pessoa falando a respeito desse assunto, e ela me perguntou, né? Assim, eu gabaritei em todos esses sinais, né? Em todos esses comportamentos, né? Mas, assim, eu tive uma infância normal, né? Meus pais estavam lá presentes, né? Mas daí você vai conversando com a pessoa, vai perguntando para ela como era a infância, como era o pai dela, como era a mãe dela. Eles eram distantes, não conversavam muito, não ligavam muito para ele era uma pessoa meio invisível na família. Sabe assim, o filho invisível, aquele que, ele é forte, ele aguenta tudo. Criança, eu tô falando de criança, na infância, tá? Porque esses traumas geralmente vêm de como foi na infância, né? Como foi a sua família, né? A dinâmica familiar. Então, daí vendo e conversando com ele, fazendo anamnese lá, né? Fazendo perguntas e tudo mais, você percebe que os pais, sim, eles eram presentes, tudo, tal, mas assim, não davam o apoio emocional, psicológico que ele precisava. Ele era sozinho, não tinha conversa, não tinha diálogo, os pais eram frios. Quando às vezes ele precisava de alguém, algum amparo, algum amigo, algum colo, era engole choro, entendeu? Então, isso daí traz problemas futuros, tanto em relacionamentos, na sua vida adulta, na sua carreira profissional, entendeu? Você começa a se auto-sabotar. Né, o medo de abandono pode levar à autossabotagem como mecanismo de proteção. Né? A pessoa evita se envolver profundamente para não correr risco de ser magoada. Tipo assim, às vezes encontrou uma pessoa legal,
só que ela não quer se relacionar, ou ela tem uma amizade, mas ela quer distância, né? Ela tem uma vida social fechada, ela não quer ter amigos. Por quê? Porque ela tem medo de ser magoada, porque ela foi magoada pelos pais, né? As pessoas que eram mais assim, para estar perto dele. E quando eu falo de magoada, não é assim, deixar tudo que o filho quer fazer. Eu não estou falando nesse assunto, eu estou falando no aspecto emocional, sabe? A pessoa se sentir que ela é validada, que é ouvida, que é acolhida. E só complementando... Que ela sente amor pelos pais, ela sente que ela é importante. Dar esse sentimento de importância para ela. Eu tô falando nesse assunto, eu não tô falando, porque tem gente que vai falar, você fala a respeito disso, tem gente que não tá preparado para falar esse assunto, que tá achando, então você tem que ficar mimando seu filho. Não é isso, eu não tô falando de mimar, eu tô falando de cuidado, né? Eu tô falando de escuta amorosa, que isso é uma responsabilidade dos pais. Os pais não podem só dar bordoada nos filhos. Né? Porque caso é só bordoada, é só paulada, é só puxão de orelha, o que você vai fazer com a sua criança, com o seu filho, com a sua filha, é distanciamento. Ela não vai mais confiar em você, ela não vai contar mais nada. E lá na frente ela se auto-sabota sempre. Ela vai se auto-sabotar, porque ela vai achar que todo relacionamento dela, seja amoroso, ou afetivo, ou de amizade, ela vai achar que vai ser assim. Então ela se distancia. Antes de ter alguma coisa mais assim, um vínculo enraizado, assim, entendeu? Ela já sai antes de começar, entendeu? E isso pode se manifestar como distanciamento emocional. Pode ser também que a pessoa é uma criadora de conflitos, porque ela vai querer se distanciar de você, então ela vai ficar testando você o tempo todo, sendo aquela pessoa para te ferir, porque ela quer que você vá embora. Entendeu? E ela também aprendeu a ser assim na infância. Porque ela foi tratada dessa maneira. Então ela acha melhor, ela acha normal, entendeu? Ela fica testando o seu limite, sabe? Porque ela é uma forma, às vezes até inconsciente, de querer que você se distancie dela, que você não procure mais ela. Mas não porque ela não gosta de você, porque ela viveu um ambiente com esse tipo de dinâmica. E ela não consegue ser de outro jeito. Tem gente que tão assim, teve tanta disfuncionalidade emocional e afetiva no lar, que ela não consegue, a forma dela demonstrar carinho, afeto, né, uma forma meio esquisita, às vezes maltratando outra pessoa. Que ela acha que isso é uma forma de afeto, mas não é. Porque muitas vezes às vezes até uma forma dela se vingar daquilo que fizeram com ela. Mas ela se vinga em outra pessoa. Olha que importante. É muito estranho, né? Muitas pessoas, assim, que têm esse tipo de comportamento, mas às vezes elas podem ter algum tipo de transtorno. Transtorno de personalidade narcisista. Que elas gostam de você não porque de uma forma amorosa, elas gostam de pisar em você. Porque elas aprenderam a pisar, porque elas foram pisadas. Olha que interessante, né, Bia? Você está falando, alguém que aprendeu a ser pisado, por exemplo, foi pisado e está pisando em outra pessoa. Parece que é um ciclo que em algum momento, vamos pensar aqui entre nós, em algum momento tem que ser quebrado isso. Alguém tem que ceder e falar assim, eu preciso me cuidar, cuidado emocional, para romper essa corrente. Sim, e às vezes a pessoa, ela tem essa toxicidade, mas às vezes ela não é um narcisista, tá? Às vezes ela, tipo assim, é uma coisa que ela aprendeu a ser, porque ela cresceu num ambiente hostil. Então ela aprende a ser assim, ela acha que isso é normal. Mas daí quando ela vai fazendo terapia, ela vai fazendo análise, ela vai tendo autoconhecimento dela, né, vendo, né, as coisas que ela precisa mudar, o que ela precisa melhorar, né, as mazelas que elas têm, as toxicidades que ela tem, ela melhora. Porque daí ela percebe que não, isso não é normal. Agir dessa maneira não é normal. Entendeu? Pessoas assim também, elas têm como eu vou dizer assim, uma predisposição muito grande para usar substâncias como álcool, drogas. Para que busque algum subterfúgio interno ali, né? Sim, Então, precisa buscar ajuda. Então, precisa ser quebrado algumas correntes aí. A terapia ajuda, né? Uhum. Outro passo, Bia? Dificuldade em confiar.
O trauma de abandono muitas vezes abala a capacidade de confiança, resultando em barreiras emocionais como forma de autoproteção. Às vezes, as pessoas são legais e você desconfia. Por exemplo, você recebe um elogio real, entendeu? Sincero. A pessoa, ela não aceita porque ela acha que a fulana está sendo falsa com ela. Ah, eu não acho que eu sou isso. Ah, como seu cabelo tá bonito hoje. Alguma coisa assim. Não, tudo bem, tem gente que né, você não pode confiar em todo mundo, mas uma desconfiança excessiva é um sinal de que a pessoa ela teve algum tipo de abandono, né? E essa dificuldade pode se traduzir em desconfiança nas intenções alheias, como eu falei aqui, né? Medo de intimidade, ela não quer relacionamentos sérios, evitação de vínculos profundos, como eu falei aqui, dificuldade em se abrir, ela não se abre, às vezes na terapia ela não se abre, porque ela desconfia de todo mundo, né? Hipervigilância, a pessoa, ela fica o tempo todo se auto-vigiando e também vigiando os outros, o que vai acontecer aqui, sabe? Ela fica o tempo todo em alerta, sabe? O tempo todo em alerta, ela não relaxa, principalmente quando ela está em meio social, porque ela acha que em algum momento ela vai levar bordoada de alguém, entendeu? Alguma tirada, alguma coisa assim. Sinais de rejeição e tendência a afastar os outros para evitar a proximidade emocional. E é interessante, Bia, que às vezes as pessoas criam esse escudo por outras pessoas, às vezes até desnecessário, né? E a gente entende, mais uma vez, aquela corrente que ela foi tratada assim e hoje ela fica com o pé atrás. É aquele negócio, pô, me trataram tão mal em determinado lugar, eu chego em um lugar, agora estou desconfiado de todo mundo. Então, se ela recebe um presente, uma gentileza de alguém demonstra que gosta dela, ela não acredita. Ela fica assim, sabe, ela não acredita. Fala assim, será que é verdade mesmo? Será que a pessoa está sendo sincera comigo? Entendeu? Ela fica o tempo todo em alerta, ela desconfia de todo mundo. Às vezes ela desconfia até dela mesma. Ai, como é que eu tô? Será que eu tô bem? Ai, será que eu tô? Porque às vezes foi muito criticada na infância, né? Então ela fica, ai, será que eu tô me sentindo uma idiota? Ai, como é que tá? Ai, será que os outros estão pensando isso de mim? Ela fica desse jeito. Então ela fica, às vezes, com um comportamento esquizoide, né? socialmente. Então as pessoas às vezes olham pra ela e falam assim, nossa, essa menina é esquisita. Por quê? Porque ela fica o tempo todo, ela não relaxa, o tempo todo ela acha que ela é errada aqui. Ela tá, ai, será que estão pensando de mim? Ai, será que os outros estão achando que eu sou isso? Ai, será que eu tô bem vestida? Ai, o que será que fulano tá assim? Sabe assim? Daí o que acontece? Você não relaxa, você não presta atenção no momento de ter uma boa conversa, de conversar naturalmente, de bater um bom papo, né? E isso te afeta. Porque daí você acaba sendo a esquisita mesmo. Então, se você você está, né? Abandono. Porque às vezes a pessoa está sentindo um sinal desse aí, fala, oh, parece que eu sou meio assim. Então, vai anotando os sinais que você tem aí, né? Tem gente que gabarita, como você falou, né? Tem todos que vocês falaram aí que você tem que procurar ajuda mesmo. Pessoa que tem desconfiança demais dos outros, ela também tem uma dificuldade de autoconfiança em si mesmo. Olha que importante o que a Bia falou, né? Porque é isso aí, né? Você cria uma barreira, às vezes desnecessária como essa, e às vezes até dentro de si mesmo. Olha que interessante, né, Bia? Precisa de ajuda, tá, gente? Interessante. Interessante ao ponto de procurar ajuda. Né? Não é fácil, né? Mas tem jeito, tá, gente? Com terapia, tudo se melhora, tá? Ajuda, você estudar também a respeito, né? Você tem que entender, primeiro você tem que identificar, né? Que você tem alguma coisa que você precisa ser trabalhado. Isso. Próximo passo, Bia? Seria a evitação de conflitos. Opa, esse é interessante. Tem a ver com o outro lá, né? Mas esse é mais você evitar o conflito e tem um porquê disso, né? Que as pessoas fazem. Ela evita, a qualquer momento, a todo custo, situações de confronto. Às vezes ela precisa se defender, ela fica quieta e ela faz os outros passar por cima dela. Para evitar o quê? Conflito. Isso. Entendeu? Não pode. Se a pessoa vai lá, por exemplo, te xingou, entendeu? Você vai deixar? Você vai deixar? Não, você tem direito de se defender. Mas por que inteligente, você tem direito de se defender. Mas por que algumas pessoas fazem isso? Tem gente que em vez que fica...
Aí você brincadeira, cede né? numa discussão que às vezes você até tem muita razão ali, mas você quer evitar o Isso aí abandono. você o que você faz? Você suprime a sua necessidade, né? Evita discussões importantes que muitas vezes você precisa defender, né? O que você certas questões, né? No trabalho, tudo, você precisa se defender porque às vezes você é acusado de coisas que você não fez e às vezes pessoas assim, que evita conflitos, às vezes ela aceita uma acusação só para não evitar conflito. Isso é grave. Ela tá te prejudicando. Você vai ser prejudicada. Porque tem que lembrar, se você está em um conflito, que às vezes você está até certo nesse conflito, mas você cede porque você não quer, por exemplo, que aquela pessoa saia da sua vida. Você porque não está estabelecendo na verdade, limites saudáveis. na verdade você tem que impor a sua posição e cá entre nós, não pode não se explicar todos os casos, mas cá entre nós, talvez essa pessoa deva ser abandonada por você, sim, se está trazendo um conflito, mas aí basta uma análise do relacionamento que você tem. Mas não deixe ceder, né? No trabalho é uma coisa também, complicada. no trabalho, mas na você escola, pode impor, sim. Né? Às vezes você precisa tá defendendo alguma coisa assim, a pessoa é contra você, às vezes te acusa de algo que você fez. Você não pode baixar a cabeça, você tem que se levantar, né? Se defender de forma, lógico, inteligente, mas responder, não deixar, entendeu? Porque senão você fica priorizando a harmonia em detrimento de si mesmo, entendeu? Você se prejudica para manter a harmonia social. Não! Cara, eles estão prejudicando você, então você tem que se defender. Aí de você, forma inteligente. E em trabalho, é interessante falar isso, Bia, se eu não me engano, teve um episódio do programa que a gente falou lá para trás, que às vezes você está no trabalho com um conflito como esse, e você tem que se impor. Hoje em dia, as empresas elas devem ser muito estruturadas, né? As empresas estruturadas, na verdade, elas têm um padrão de conduta quanto a te ajudar nas suas posições, caso você tiver razão em algum conflito relacionado lá dentro. Tem o RH, departamento pessoal, né? Hoje em dia, empresas sérias, né? Que elas tratam isso bem, tem psicólogos, né? Ou pessoas do emocional que ajudam a tratar essas coisas caso necessário. E você pode prejudicar um grupo todo se às vezes você não põe no trabalho, por exemplo, não impõe a sua posição. Eu não vou falar nada para abafar o caso e deixa do jeito que está. Às vezes isso não é legal. Então, eu não ia falar a respeito, mas você me lembrou né, a respeito assim, por exemplo, se teve algum conflito no trabalho, chamar o RH. Eu vi esses dias atrás uma advogada falando a respeito disso, que a melhor forma não é chamar o RH. Se você foi desrespeitado, alguém te acusou de alguma coisa dentro do trabalho, não é no RH que vai resolver. Você vai ter que procurar algum advogado e procurar seus direitos, informar, entendeu? Ter informações a respeito, porque senão você pode ser prejudicado. Isso é uma informação importante. Assim, o RH, ele vai proteger a empresa. A empresa. Então, por isso que você precisa sempre buscar informação. Né? Eu não estou falando, vai direto para o advogado, vai botar no pau. Não é isso, mas você tem que buscar informação de quem entende para você se proteger. Então, a melhor forma de você buscar, por exemplo, se aconteceu algum conflito, alguma coisa injusta que você quer se defender e não deu certo lá, você conversou e não deu certo, né? Não entrou num acordo, querem te prejudicar alguma coisa, né? Você não pode deixar barato, né? Você tem que buscar ajuda, busca ajuda no profissional de direito, né? Porque daí ele vai te ajudar, vai te orientar, ele vai mostrar para você passo a passo de tudo que você tem que fazer da melhor forma possível. Legal. Boa atualização Sim. que você deu quanto a esse caso. Então, o que a Bia falou é importante. Inclusive, se você tem esse problema aí, e ou já passou disso que eu estou falando, levei para RH sim, não resolveram, também cabe isso, né, Bia? Ela procurar então ajuda eu acho externa. que às vezes dependendo do caso, como eu já ouvi alguns casos aí, é melhor você sempre se defender e buscar alguém que está no teu time, entendeu? Mas isso serve para tudo. Agora uma esferinha, né, que a gente fala, né? Evitação de conflitos. Você não pode seus deixar amigos. As pessoas pisarem em você. Você tem um amigo... Você não pode deixar as pessoas te desrespeitarem. Você tem que impor limites. Então, tem um amigo que você está lá numa discussão, você está certo e ele está teimando que você está errado, você não... então não vou impor minha opinião ou minha posição para que eu mantenha amigo. Não, põe sua posição. Se você vai se prejudicar, você tem sim que se defender. Isso. Agora, por via das dúvidas, impus minha posição, estou correto, aí a pessoa ficou brava comigo, tchau, você tem vários outros amigos aí pela vida. Sim. Bia, qual que é o outro passo? Vergonha e autocrítica.
Experiências de abandono frequentemente deixam marcas como vergonha, culpa, uma sensação de impotência que vai até, assim, ecoar nos seus relacionamentos Sim. ao longo da vida. Sentimentos que podem levar a uma autoestima fragilizada. Solidão crônica. A pessoa mesmo ela pode estar rodeada de amigos, mas ela vai se sentir só. Talvez justamente por causa do comportamento dela estar só atraindo pessoas que não agregam nada na vida dela, entendeu? E isso dá um vazio emocional muito grande, né? Também dá problemas de saúde, como problemas mentais, como ansiedade, depressão, e também já foi comprovado, tá? Que pessoas que sofrem, que têm muita vergonha e que são muito autocríticas, porque receberam isso na infância, né? Elas também podem apresentar problemas de transtornos alimentares, porque os transtornos, a neurociência explica, transtornos alimentares está totalmente ligado, não é no estômago, é no cérebro. Então, ele é ligado às emoções. Olha que importante, hein, Bia? Entendeu? Então, se você tem muita vergonha, se você é muito autocrítica, recebeu muita crítica na infância, entendeu? Foi humilhada, você tem tendências a ter transtornos alimentares, como, por exemplo, obesidade, né? Que é uma doença também que está ligada a transtornos alimentares, que está ligada à compulsão. Você pode ter bulimia, anorexia ou comer transtornado. Não necessariamente a pessoa tem compulsão alimentar, mas ela come de uma forma desordenada. E pode, a longo prazo, se ela não se cuidar, ela pode ter algum desses transtornos. Ou anorexia, ou bulimia, ou compulsão alimentar, levando à doença crônica, que é a obesidade. Isso é importante a gente ter falado, Bia, sabe por quê? Às vezes as pessoas, assim, autocrítica, né, que é um desses, dentro desse passo. As pessoas, às vezes, a gente tem que ser autocríticos a ponto da parte boa, né, de uma autocrítica. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ver em mim algo que eu possa progredir ou me portar de uma maneira melhor, mas quando você faz isso em excesso, isso prejudica, né, Bia? Você já deve ter visto pessoas, você se torna uma né? pessoa extremamente intolerante com você mesma. Isso. Porque você é muito nada dura tá bom. consigo mesma, muito nada dura tá bom. consigo mesma. E isso te fere. E você acaba levando isso com o seu relacionamento com a comida. E às vezes não necessariamente não é só compulsão. Muitas vezes acha que é o gordo. Não, também está ligado à anorexia. Tá vendo onde que leva? Leva a problemas... A bulimia, Isso. que a pessoa, ela força, né? Ela se sente culpada por ter comido. Daí ela quer fazer voltar tudo. Ela faz querer, né? Ela induz, né? O vômito. E bulimia, ela pode tanto levar você a uma compulsão alimentar. Tipo assim, a compulsão alimentar sempre, às vezes, ela pode, não estou falando que é generalizado, tá? Mas você pode, tipo assim, ela se escala. Às vezes uma pessoa que tem compulsão, ela vai ter uma época que ela vai ter bulimia. Daí, às vezes, quando ela tá muito nessa fase da bulimia, ela fica anoréxica. Sabe? Oscila. Ela vai oscilando. Olha só, muito difícil de tratar, Paulo. Você precisa de ajuda psiquiátrica. E você precisa também de um bom nutricionista comportamental que entende do assunto. A psicanálise é uma ferramenta também que ajuda você a saber o porquê que você tem esse comportamento. Isso. O que aconteceu. E daí vai tratar também o seu trauma. Olha, tá vendo? Como você fazer uma autocrítica ou algo assim pode levar a muita coisa. Teve vários programas para trás aí que a gente já falou sobre isso. Ainda só queria comentar também sobre a autocrítica, Bia, para a gente encerrar esse tópico, que às vezes as pessoas elas estão tão descontentes consigo mesmo a ponto de escalar para outros problemas, né? Eu sempre falo assim, poxa, eu não estou gostando de mim. Deixa eu me cobrar mais, deixa eu fazer isso. Você pode cair numa baixa autoestima, porque você já não gosta de você já está fazendo coisas com que eu não gosto de você. Baixa autoestima leva a pensamento acelerado e ansiedade.
E se você não cuida de nada disso, você vai cai ter lá na outros depressão. problemas, Então, se você está sentindo qualquer coisa dessas que a gente falou aqui, você tem sim a possibilidade de procurar ajuda, que seja uma terapia, que dali também pode te ajudar a te direcionar para outros profissionais, ou até a psiquiatria que a Bia falou, caso você, poxa, acho que eu estou apertado com esse problema mesmo. Não tem como fazer. Importante esses passos, hein, Bia? Sim, e busque ajuda. Se você tem feridas emocionais, procure ajuda, tem solução, tem tratamento e você melhora muito, tá? Muito mesmo. Aí tem uma mensaginha, né, Bia, no último passo aqui. Eu vou ler aqui e a gente comenta, tá? Essa é uma mensaginha de final aqui desses passos. Se você não curar suas feridas, elas vão continuar destruindo o seu relacionamento. Dê o primeiro passo para a transformação. Acho que é legal ter falado isso, Sim. né, Bia? Sim. Lembrando que se você está assistindo o programa Vamos Pensar hoje, né, neste momento, eu queria que você deixasse, se for pelas redes sociais, melhor ainda, porque você pode deixar os seus comentários, suas perguntas, né? Porque eu com a Bia vamos ter o prazer, né, Bia, de trazer aqui os comentários, porque às vezes você ouviu esses passos aqui. Nossa, eu acho que eu queria saber um pouco mais sobre alguma coisa, então você pode colocar. Ou às vezes você está pela TV, né? Então você corre nas redes sociais da MDTV, tem o WhatsApp também, né? No Jornal de Olho na Cidade, tem o WhatsApp lá também que você pode pegar o QR Code e mandar para TV e falar, quero pro Vamos Pensar, essa é a minha pergunta, pro Paulo e para a Bia, e vai chegar até nós. Né, de alguma maneira nós vamos trazer para cá. Bia, eu acho que esses passos podem ter ajudado muita gente, pelo menos a reconhecer algo, né? Eu espero que tenha ajudado e não se desespere. Se você você viu aqui, você se identificou com vários desses tópicos aqui que a gente falou, procure ajuda, né? Procure tratamento, tem solução e você melhora bastante. E isso aí é importante, viu? Lembrando as coisas que a gente sempre fala, todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Sim. Seja por problemas emocionais aparentes ou não. Ou por autoconhecimento. Ou por autoconhecimento. Legal, hein, Bia? Então tá bom. Queria então que você pudesse despedir do pessoal, Bia. Gente, muito obrigada pela sua audiência e eu sempre convido vocês. Vamos pensar? Até a próxima.